Muitas vezes, a história do rubro-anil e de seus torcedores se confundem ao longo dos anos. Como é possível que alguém que não gostava do Marcílio Dias se torne um dos maiores torcedores do time? Foi exatamente isso que aconteceu com o Manuel Teotônio Santana, seu Maneca. Não, eu realmente era um time do povo, né, do povão. E esse time acabou. E eu briguei muito com o Marcílio, briguei muito com o Barroso, né? Briga no bom sentido, né? Eu fui contra sempre eles. Mas de qualquer maneira me trouxeram amarrado ou não e eu aqui permaneço. A minha história com o Marcílio iniciou em 1962. E a minha história como dentro do futebol começou em 1947, a Sociedade Estivadora Esporte Clube. Em 62 parou o profissional da estiva e me trouxeram para o Marcílio. E de 62 até agora eu permaneço aqui. São quase 50 anos. Eu estou morando aqui porque quando o Delfim era presidente, Delfim de Padre Peixoto, que hoje é o presidente da federação, ele me convidou para que eu era massagista sempre, né? Depois passei a ser supervisor, fui superintendente do Marcílio e hoje ainda estou na parte administrativa, na parte de manutenção, gramado. E ele me fez um convite para que eu viesse morar aqui em 83 e eu moro aqui desde 83. Então eu vivo o Marcílio dia a dia. Dia e noite eu vivo o Marcílio. Na minha profissão foi no ano 2000. Não, como massagista, fizemos uma partida, uma preliminar de Freiburg e Marcílio, uma partida do profissional. E eu convidei os amigos, mas eu não esperei que viesse tanto. Aí terminou o jogo, eles me derrubaram, um fez que se machucou e me derrubaram, fiz aquela onda toda. E vamos dar a volta olímpica. Eu disse, mas uma volta olímpica, massagista, mas vamos. E o campo estava com bastante gente, e eu corria, mas eu estava nervoso, eu disse, eles estão torcendo, eles estão aplaudindo ou estão me vaiando? Aí eles diziam, não, corre devagar que eles estão te aplaudindo. Aí quando parei aqui, o Delfim me entregou um troféu, que foi uma surpresa, né? O que faz me acreditar no Marcílio é um ideal, né? Eu pessoalmente tenho o ideal de ainda ver o Marcílio campeão aqui dentro do campo. O amor que o torcedor tem ao Marcílio, e o prazer que ele sentiria se fosse campeão do estado, e que até hoje não foi. E eu gostaria até de ver esse torcedor torcendo com o título do Marcílio Dias. Então esse é o ideal meu e o ideal de toda a comunidade da Jair. Os times são movidos pelo amor de seus torcedores, e a ele cabe a função de apoiar os atletas e a equipe pelos quais tem admiração. A história que eu tenho é a seguinte, trabalhei 30 anos ali dentro, né, com o seu Maneca, pessoal do Marcílio. Eu fui roupeiro e fui maqueiro e massagista do Marcílio. E hoje eu estou no clube e agradeço o meu presidente. E o que eu tenho a dizer, tudo do Marcílio é que eu me criei lá dentro, não tem? Com o pessoal da Fúria, a turma marcilista. E no Marcílio é o seguinte, é um patrimônio histórico de Itajaí. Portanto que a gente ama esse marinheiro, né? Portanto que hoje eu sou um patrimônio do Marcílio. O presidente me botou como um marinheiro, né? Hoje eu sou coordenador dos maqueiros de Gandula. E quando eu trabalhava de maqueiro, eu derrubei um jogador do Figueirense. De tanta torcida me pedir, né? A Fúria, joga. Naquela nossa tenúria, que o Marcílio estava perdendo de 1-0, eu passei a mão e joguei o gurizão no chão, né? E aí depois ainda passei por ele e ainda torcei o tornozelo dele. O que é que aconteceu? Tive que pegar o guri de novo e levar até no vestuário na mão, pela maca, né? Aí quando eu cheguei lá, ele foi gentil comigo, aí passou a mão e me deu a camisa dele para mim e disse assim, ó, o dia que tu me ia lembrar de mim, essa camisa... Se agita, entrelaçadas avenidas, o Marcílio levanta a torcida, com gol agradece a acolhida, e no alto a bandeira se agita, entrelaçadas avenidas.
Marcílio Dias, de acordo com sua história, é um time que sempre foi sustentado pela sua torcida. Daqueles que se foram, daqueles que ainda estão por aí ou daqueles que ainda estão por vir. Quando a gente era solteiro, eu morava em Blumenau e ele morava aqui, né? Quando nós começamos a namorar, noivamos, aí nós morávamos lá, todos os dois. Depois ele veio para cá. Depois o dia que tinha jogo, ele não ia. Ele dizia que ele preferia vir no jogo do que ir lá, me ver. A gente era noivo, né? E aí depois a gente casou, aí ele começou a luta dele. Não perdia um jogo, era quarta-feira. E daí continuou assim, né? Ele não gostava de trazer os... Eu tenho 4 filhos homens, né? 2 morreram, 2 estão vivos ainda. Mas ele nunca gostou de trazer as crianças no campo, porque ele tinha muito medo de briga. E uma vez ele foi assistir um jogo lá em Brusque e não sei o que foi que aconteceu, que perdeu, ele tirou o sapato do pé e jogou lá no meio do campo no jogador. Quando a gente tinha um vizinho, que era muito barrosista, aí quando ele vinha chegando, ele já vinha gritando. Quando o Marcílio ganhava, tudo bem, mas quando perdia, seu perneta, porque o homem só tinha uma perna, né? Seu perneta, se eu te pegar, eu te derrubo, tira tua muleta e te derrubo ainda. Ai, mas era aquela xingação, aquela xingação. Aí os filhos continuam todos eles sem marcilista, nenhum saiu, já vem os netos também são marcilistas. Oi, eu sou a Silvana, a filha mais nova do seu Ari, o torcedor fanático do Marcílio Dias. Eu também e os meus irmãos somos em 6, somos doentes também pelo Marcílio. Passei a assistir jogos não faz muito tempo, porque aquela coisa de menina em casa, meu pai não gostava de misturar, não podia assistir. Então a gente ficava ouvindo em casa, naquela ansiedade, naquela expectativa para o Marcílio ganhar. Então, assim, é uma história muito bonita, assim, aí meus irmãos não deixam de assistir Marcílio. Eu tinha um irmão que faleceu há 1 ano e meio, técnico da rádio, que também vibrava muito, era doente pelo Marcílio. Então a gente começou a assistir as partidas, começamos a vivenciar isso. E tenho essa paixão, os meus filhos, sou mãe de 4 filhos, tenho gêmeos de 10 anos, eles também já são fanáticos pelo Marcílio. E tenho um irmão que esse, então, não tem sol, não tem chuva, não tem sem dinheiro, com dinheiro ele dá um jeito, ele pede emprestado para alguém, mas ele não perde uma partida. Então, assim, a gente tem um Marcílio mesmo de coração. Que ele morreu aqui no campo. Era uma disputa grande que tinha. Aí, antes de começar o jogo, ele já teve um derrame, não acordou mais. E acabou até que quando ele morreu, botaram a bandeira do Marcílio com ele. Primeiro ficamos lisonjeados pela bandeira do Marcílio, está lá no caixão do meu pai, né? Aquele time que ele tanto amava, porque ele caiu, foi aqui no campo, e ele morreu de derrame cerebral e tudo começou, foi aqui no campo de uma emoção muito forte que ele teve. Então a gente ficou lisonjeado de primeira, mas depois muito triste, muito confuso, foi tudo muito confuso porque a bandeira foi enterrada com meu pai. Então a gente ficou sem saber o que fazer. Era praxe quando morria um marcilista, uma pessoa conhecida, dedicada a Marcílio, era praxe que se levasse a bandeira para por cima do caixão. E eu conhecia bem ele, inclusive eu tinha dado antes um pouco uma camisa para ele. E essa bandeira quem pegou aqui foi o Fernando Foz. E eu passei a esquecer da bandeira. Depois de 2 ou 3 dias, me chamaram na reunião e disseram, olha, foi enterrado um patrimônio do clube, o clube não adianta-se mais, e pá, aquela coisa. E um dos massagistas que trabalhava aqui no Marcílio foi até a minha casa conversar com a minha mãe para ver o que poderia fazer. A única solução era desenterrar a bandeira. Eles me autorizaram que eu fosse lá tirar, mas no cemitério não queriam tirar. Então, eu falando com o rapaz concordou comigo e nós abrimos às 10 horas da noite. E eu tirei a bandeira e trouxe. Então, muita gente não acreditava que eu fosse. Eu digo, não, eu fui lá e conversei, eles foram atenciosos comigo e a gente acertou, tá aí a bandeira e tal. Não, mas ninguém quer mais a bandeira, mas eu trouxe a bandeira, tá aí a bandeira. E até então, hoje eu não sabia o desfecho dessa história e hoje fiquei muito tranquila por mim, pela minha família, que o seu Maneca nos contou. Ele colocou numa sacola e jogou a bandeira no mar, que eu falei para ele que eu estava mais agradecida ainda porque meu pai gostava muito de pescar. Salve o Marcílio, o rubro-anil das avenidas.
traz na torcida a mais garrida do Brasil. Marcílio do ouro, do bronze e da prata e das regatas, como a vitória. Marcílio é força, é glória consagrada da nossa Itajaí. O Marcílio levanta a torcida. Eu quero deixar um recado para todo mundo que é marcilista, todo mundo que gosta do Marcílio, que o Marcílio não é ganhar ou perder, porque até se fosse só ganhar a gente estaria quebrado. O Marcílio é paixão, o Marcílio é gostar mesmo, ir no campo e se divertir e amar o Marcílio. Isso é ser marcilista. O futebol é movido pela paixão e talvez por isso seja o cenário de vários acontecimentos que fogem totalmente do que acontece dentro de campo. E no alto a bandeira se agita, no entrelaçar das avenidas o Marcílio levanta a torcida, com um gol agradece a acolhida, e no alto a bandeira se agita, no entrelaçar das avenidas. Salve o Marcílio, o rubro-anil das avenidas, traz na